O que quer dizer a expressão espiritualidade holística? O que quer dizer esse termo, holística? Holismo, né? Temos outras expressões, termos ou palavras na lição de número 12 das lições bíblicas de adultos, como paganismo, panteísta, factual ou verdade factual, que nós vamos procurar aclarar, bem como todo o assunto da lição 12, a 12ª, ou seja, a penúltima lição de adultos do atual trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Se inscreva no canal do YouTube. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais esta oportunidade. Esse é o canal da EBD, Eduardo Oliveira, e estou aqui para trazer a 12ª videoaula das nossas lições bíblicas de adulto da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, os ataques do inimigo, a forma com que o inimigo trabalha. Já aprendemos sobre várias áreas em que o diabo tem trabalhado para tentar prejudicar a igreja, está agindo contra o povo de Deus. E na lição de hoje, que assunto, mais um assunto importantíssimo, né? E que a priori, quando a gente começa desde a temática da lição a observar, nós já pensamos assim: estou diante de um assunto um tanto complexo. E que de fato tem a sua complexidade, mas que a gente vai estudando e vai observando que nós temos um assunto de uma importância tremenda e que precisamos muitíssimo estudar e procurarmos absorver o máximo, absorvermos da melhor forma possível esse tão importante conteúdo sobre a sutileza da espiritualidade holística, né? Nós vemos que o nosso textuário de João 14, versículo 6, diz o texto: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade, a vida. Jesus está expressando uma expressão que diz respeito ao fato de que ele é o único meio através do qual se chega a Deus. Jesus deixa claro que ele não é um caminho, ele é o. Jesus usa uma expressão que deixa bem claro que se o ser humano quer ter Deus na vida, se o ser humano quer ter um relacionamento com um ser superior, para ser o seu Deus, para ele servir, para ele adorar, ele tem que entender que existe um único e que só existe um meio de se chegar a este Deus. Só existe um caminho, porque ele disse eu sou o. Ele não disse eu sou um, ele disse eu sou o. Se ele dissesse eu sou um caminho, quem sabe se Jesus dissesse assim, eu sou o melhor caminho, ele está dizendo existem vários, eu sou o melhor. Se ele dissesse eu sou um caminho, ele estaria dizendo existem vários caminhos, eu sou um deles. Mas ele diz eu sou o caminho. Então ele quer dizer que ele é o único, que não há outro caminho, não há outra alternativa. A nossa única alternativa é Jesus. Como sempre dizemos, o nosso único, suficiente Salvador, Senhor e Salvador. Então ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, ninguém encontra o Pai se não for através do seu Filho, Jesus Cristo. E a verdade prática diz que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa, deve ser rejeitada. Então, a pessoa pode se dizer filho de Deus, servo de Deus, dizer que ama a Deus, se esse ser filho de Deus não tiver
não for um caminho que esteja ali Jesus, nada feito. Ninguém encontra o Pai se não for através do Filho. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, se não me engano, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que existe apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? Então, se o ser humano quer ter um relacionamento espiritual, quer servir, quer estar na presença, quer ter essa comunicação na vida espiritual com o seu Deus, o seu Senhor, existe um único e existe o único caminho. Então, nós estamos diante de mais um assunto importantíssimo que diz respeito que trata do relacionamento entre o ser humano e Deus, trata da questão da espiritualidade. E a abordagem aqui é sobre a atenção que nós temos que ter quanto à forma com que o diabo trabalha na questão da espiritualidade holística. Nós vemos nessa lição uma nova forma de espiritualidade que é chamada de holismo e que passou a ganhar muito espaço nos últimos anos na sociedade, em nossa sociedade, na sociedade ocidental, né? Porque a sociedade ocidental ela veio ganhando a cultura da espiritualidade oriental, que trouxe essa espiritualidade holística para o Ocidente. O Oriente injetou no Ocidente essa nova forma de espiritualidade, essa chamada espiritualidade holística, ou seja, o holismo. E nós vemos que essa nova forma de espiritualidade, ela teve muitos adeptos e, inclusive, há pessoas cristãs ou do meio do cristianismo que estão dando espaço para esse tipo de espiritualidade. Nós vamos observar que é algo perigosíssimo e que nós precisamos estar atentos. Essas pessoas que se dizem cristãs e que estão flertando com esse tipo de espiritualidade, elas o fazem porque parecem esquecer a essência do cristianismo, né? Porque nós vemos que a essência do cristianismo é a cruz de Cristo. E essa nova espiritualidade nega Cristo, nega a cruz, nega o único caminho a Deus. Ou seja, é mais uma sutileza por parte do inimigo nesses últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Cristo. Então nós temos aqui o primeiro ponto, o fenômeno religioso. E nesse ponto nós vemos aqui a questão da busca do sagrado e Deus e os deuses. Então, o que seria a espiritualidade holística? A palavra holística vem do termo holismo, que é oriundo de um termo grego que quer dizer todo ou inteiro. A palavra holismo quer dizer inteiro ou todo. Logo, holística ou espiritualidade holística diz respeito a uma forma de espiritualidade que compreende que todas as coisas, que tudo é Deus, que Deus é tudo. A natureza é Deus, na visão holística, nessa espiritualidade holística. A espiritualidade holística, na verdade, ela é frontalmente contrária à Bíblia, e a visão dessa nova espiritualidade é de que a natureza é Deus, o universo é Deus, cada pessoa é como se fosse
se Deus estivesse em todas as pessoas são Deus, e Deus é o ser humano. Deus é o ser humano é Deus. Deus é a natureza é Deus. Deus é o universo é Deus. Tudo é Deus, e Deus é tudo. Então, espiritualidade holística diz respeito a isso, de que todas as coisas têm ali Deus em si. A deidade está presente em tudo, na visão destes. Inclusive, o agir do inimigo está aí. Por quê? Qual é a visão dentro desse contexto? Que é extremamente prejudicial para a vida do crente. Se eu tenho Deus, você tem Deus, todo mundo tem Deus na vida, se tudo é Deus e Deus é tudo, então, a pessoa entende que ela, tendo Deus em si, a deidade é em si, e a deidade está em todas as coisas, em todos os lugares, então, cada um tem a sua verdade, tem a sua forma de servir a Deus, porque Deus está em tudo. Então, fulano não está errado nas suas atitudes, no seu procedimento, porque Deus, ele é Deus. O cicrano também não pode se dizer que as suas atitudes, a sua vida, suas práticas sejam certas ou erradas, porque Deus ele é Deus e Deus é ele. Então eles querem dizer que Deus está em todo lugar, logo, ninguém carrega uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, a sua forma de entender a vida, porque Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então, na verdade, mais uma forma de o inimigo trabalhar para relativizar aquilo que ensina a palavra do Senhor. Então, é esse o contexto a respeito da espiritualidade holística. Nós vemos aqui no primeiro subtópico do primeiro tópico, sobre a busca do sagrado. Nós vemos que o ser humano, ele é potencialmente um ser espiritual. O ser humano tem em si a necessidade dessa busca espiritual, dessa coisa de necessitar, de buscar um ser que é superior a ele, do qual ele depende, que ele precisa deste, e que ele precisa desse contato, desse relacionamento. É tanto que muitas pessoas não servem ao Deus verdadeiro, mas servem a outro tipo de coisa, de ser, que chamam de Deus. Por quê? Porque o ser humano já tem essa inclinação de buscar a Deus. É claro que muitos buscam de forma errada, no lugar errado. Mas o ser humano é potencialmente um ser espiritual, religioso, né? Então nós vemos que o próprio Jesus já sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser o caminho que leva o homem até Deus. João 14,6, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus, sabendo que o ser humano já tem em si essa necessidade, essa busca, ele procurou conscientizar. Eu sou o único meio, o único caminho, o único intermediário, o único mediador. Então nós vemos que essa busca pelo sagrado, a busca do sagrado, a busca, né, dentro desse contexto de vida religiosa, espiritual, ela faz parte da necessidade do ser humano. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele chega ali em Atenas, capital da Grécia, ele percebe que ali as pessoas estavam, todo mundo buscando Deus. Mas uns buscavam um Deus, outro buscava outro. E eles queriam adorar todo tipo de Deus. Ao ponto de eles botar lá altares para os deuses que eles estavam buscando. E botaram lá um altar ao Deus desconhecido. Porque até um Deus que não se conhecia tinha que ser adorado. E ali o apóstolo Paulo, com sabedoria, usado pelo Espírito Santo, aproveitou a oportunidade para dizer: pois o Deus que eu apresento para vocês é esse aí que vocês estão dizendo que é o Deus desconhecido. E aí ele aproveitou para evangelizar aquelas pessoas, né? O apóstolo Paulo diz, conforme Atos 17:22, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. É mais um momento na Bíblia que mostra que o ser humano tem essa necessidade, essa busca do sagrado.
Então, nós vemos também nos Salmos 42, um exemplo do salmista Davi, né? Que é mais um exemplo de alguém que demonstra que o ser humano tem essa busca. Quando ele diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, o ser humano ele tem essa busca, essa sede pelo sagrado, por Deus, por satisfazer essa necessidade da sua vida espiritualmente. Segundo, Deus e os deuses. Nós, portanto, vemos que, sem dúvida, a humanidade tem uma necessidade de possuir um objeto de adoração, a um ser que ela possa servir, que ela possa adorar. A humanidade tem essa necessidade. A questão é que muitos, por não conhecerem o Deus verdadeiro, que foi revelado na Bíblia, e especialmente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o ser humano, as pessoas acabam buscando e adorando deuses falsos. É como diz aquela frase, a intenção é boa, a atitude que é ruim. Então, é exatamente essa carência espiritual que o ser humano tem de preencher aquele vazio, de preencher o anseio da sua alma, que acaba sendo enganado pelo diabo. Ele pensa que está corretamente buscando ao Deus que vai de fato ser Deus na vida dele, e muitas vezes ele está buscando um Deus falso, tendo uma adoração falsa. Ou seja, está perdendo tempo achando que está ganhando na sua vida espiritual. Segundo tópico, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Primeiro, o antigo paganismo. Segundo, o misticismo oriental. O antigo paganismo. Nós vemos que o ser humano tem essa necessidade de buscar a Deus e também a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Nós vemos que, não conhecendo o verdadeiro Deus, o ser humano acaba tendo um Deus falso para adorar. Ao observarmos a história, nós vemos que a adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adoravam os deuses Baal e Azerá como os deuses principais que eles consideravam que deveriam servir. Nós vemos, quanto ao antigo Egito, que eles tinham muitos deuses, que eles adoravam, vários deuses. Nós vemos que a Babilônia adorava o deus Merodach. Então todo mundo tinha a sua espiritualidade, a sua busca, só que serviam a deuses falsos, deuses que não eram verdadeiros. Ou seja, era ali uma forma errada de espiritualidade. Nós vemos que muda-se os nomes, a forma de se adorar, de se buscar, de se servir, a maneira como essas entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração aos deuses falsos. Então, paganismo, nesse contexto aqui, diz respeito à falsa adoração, de forma simplificada. Então, o paganismo aqui é a adoração que não está de acordo com a palavra de Deus. É uma falsa adoração. Uma adoração não verdadeira, né? Não autêntica. Segundo, misticismo oriental. A nossa lição cita que nas últimas décadas o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Nós vemos que essa coisa de dizer que tudo é Deus, que Deus é tudo, de achar que o sol é Deus, que deve ser adorado, a lua, animais, a natureza, isso é muito forte nas religiões do Oriente, e que nos últimos anos está sendo trazido para o Ocidente, e que tem se visto de forma maior, tem tomado uma proporção maior no mundo ocidental nos últimos anos.
Hoje nós vemos nas universidades, nos cinemas e até mesmo nos currículos escolares, nós vemos o trabalhar do inimigo tentando proliferar essa ideologia holística em nosso meio. Né? É a operação do erro querendo enganar os incautos. É o diabo tentando enganar pessoas através de uma forma errada de se buscar a Deus e tentando principalmente aqueles que não têm um conhecimento sólido da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos estudar, por isso precisamos da escola dominical, por isso precisamos aprender uns com os outros, por isso precisamos estar sempre buscando, sempre lendo, sempre estudando e sempre pedindo ao Espírito Santo direcionamento, sabedoria, prudência. Não temos dúvidas de que estes ensinamentos, todos sobre os quais estamos tratando, são ensinos do demônio, ensinos de demônios. Terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus pessoal. Então, nessa de dizer que tudo é Deus, em tudo há Deus, e que Deus é tudo, não existe um Deus único, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o ser humano. Né? Que Deus está no próprio ser humano, que o próprio ser humano é Deus. Então não existe um Deus ali, não existe essa de um Deus verdadeiro, que criou o universo, que criou todas as coisas, que tem todo o poder, um Deus que se relaciona com o ser humano, que se comunica com o ser humano. Dentro desse contexto da espiritualidade holística, não existe esse Deus, que é o Deus que nós pregamos, é o Deus com o qual nos comunicamos, é o Deus que buscamos. Para estes, esse Deus é relativizado, é tratado como um Deus que não é um Deus verdadeiro, que não tem em si uma verdade absoluta. Né? Nós vemos que, para a espiritualidade holística, a natureza e o homem são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta, porque o panteísmo é que tem a crença de que tudo é Deus, que todas as coisas são divinas. Então, essa forma de espiritualidade holística é, na verdade, uma espiritualidade panteísta, porque trata tudo como coisas, como seres divinos, e que tudo é Deus. Para estes, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, que é Jesus. Então, eles não creem no Deus que é verdadeiro e não creem em Jesus como o Salvador da humanidade. Para estes, crer em Jesus, em Alá, em Javé, em Buda e outros, tudo para eles é a mesma coisa. Está no mesmo nível. Tudo é Deus, Deus é tudo. Então, Alá é Deus, Jesus é Deus, Javé é Deus, Buda é Deus. Para eles tudo é Deus. Todos devem ser adorados, todos estão em mesmo nível. São nomes diferentes, mas é como se fosse a mesma entidade, como se fosse a mesma coisa para eles. Sangue de Jesus tem poder. Segundo, não há uma verdade factual. A palavra factual diz respeito a algo real, verdadeiro, genuíno. Então, esse tópico quer dizer que para a espiritualidade holística, não há uma verdade real, uma verdade autêntica, genuína. Ou seja, não há uma verdade factual. Como eles não acreditam que há um Deus pessoal, para eles também não há uma verdade absoluta, uma verdade real, uma verdade genuína, autêntica, uma verdade verdadeira. Ou seja, para eles não há uma verdade absoluta. Essa que é a forma de se entender o que é correto para o ser humano. Para eles não existe. Logo, relativiza-se, sem dúvida, a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Para eles, existem várias verdades. Cada um pode ter a sua verdade e todos estarem certos. Joãozinho tem a sua verdade, a Mariinha tem a sua verdade, o Josézinho tem a sua verdade. Os três estão certos
Porque cada um tem a sua verdade, então, independente de eles tomarem atitudes diferentes, os três estão certos dentro da sua própria realidade, com a sua própria verdade. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. É o diabo trabalhando para dizer-se que a gente pode ter qualquer tipo de prática e um não pode olhar para o outro e dizer que está errado. Porque cada um tem a sua verdade. Inclusive, isso aqui é uma situação que tem sido trabalhada demais nas escolas, nas universidades. Tudo isso é ação do mal para querer relativizar o direcionamento divino para a vida do ser humano através da sua palavra. Então, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então, mesmo que cada religião seja bem diferente uma da outra, para esse conceito de espiritualidade, cada uma tem a sua verdade, todos estão com a verdade, cada um dentro da sua realidade. Então, uma pessoa que tem um conceito de vida religiosa, de vida espiritual, totalmente diferente um do outro, não pode combater um ensinamento um do outro, porque não é que esteja errado, é que cada um está vivendo a sua própria realidade. Mas a Bíblia é muito clara, que existe a verdade, que é a própria palavra, que é Jesus, e aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, obviamente, não é a verdade. Não é o direcionamento divino para a vida do ser humano. Então, para nós caminharmos para o final, quarto tópico, a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro, o problema do pecado. Então, nós podemos ver aqui o seguinte: para o contexto de vida ou espiritualidade holística, Deus é tudo, tudo é Deus, cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta, não existe um Deus absoluto. Logo, eu não preciso me preocupar com esse negócio de que eu ou você podemos estar vivendo de forma errada, podemos estar pecando. Não, simplesmente cada um está vivendo dentro da sua realidade. Então, nega-se aqui a possibilidade de erro, de pecado, de transgredir a lei divina, porque toda forma de expressão de espiritualidade é correta. Então, aqui, nós vemos que o holismo comete esse terrível erro de esquecer o problema central, o principal problema da raça humana, que é o pecado, que é desagradar a Deus, que é agir contrário à vontade de Deus. Então, existe pecado sim, existe erro sim, existe erro na vida espiritual sim, e o pecado é transgredir a lei divina. E a nossa lição cita que é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. Então, as pessoas estão afundadas no pecado, enganadas pelo pecado, cegas espiritualmente, através de uma ação terrível do inimigo, e cada dia que passa as pessoas estão mais propensas a aceitar esses novos tipos de espiritualidade. Por quê? Deixa a pessoa numa situação como se ela estivesse agradando a Deus, mas tendo a liberdade de agir e de fazer o que bem entender dentro desse contexto de espiritualidade. Por isso aqui nós vemos o perigo da ação do inimigo nessa área, nesse contexto, né? Então o holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda, né? Inclusive, nós vemos um pouco disso dentro das nossas igrejas hoje. Pessoas que estão, muitas vezes, pregando e não mais evidenciando a cruz de Cristo, a questão do pecado, necessidade de arrependimento, de compromisso sincero, verdadeiro com Deus. Precisamos estar vigilantes. Para nós finalizarmos, segundo subtópico do quarto tópico, um Salvador pessoal. Nossa lição diz que, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Então, para eles, não existe ali um Deus que se relaciona com o ser humano, com o qual o ser humano tem que prestar conta,
terá que prestar contas, que tenha que servir a este Deus, que tenha que o adorá-lo, que tenha que ter compromisso com ele, que ele tem um direcionamento único para a vida do ser humano, um único direcionamento verdadeiro. Para eles não existe isso. Consequentemente, para eles não existe esse Salvador da humanidade, essa vinda de Jesus como quem fez um sacrifício pelos pecados do ser humano. Então a nossa lição mostra que o homem é seu próprio Deus, conforme esse conceito de espiritualidade, e consequentemente a punição eterna não vem. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um Salvador. Então, eles entendem que, se não existe propriamente essa questão do pecado, que não se precisa se preocupar com o pecado, que cada um tem a sua verdade, a sua forma de entender o que é a vida e a espiritualidade de cada um, então, para eles não existe punição. Se não existe erro, não existe pecado, não existe punição. Não existe necessidade de preocupação com a vida eterna. E, logo, não existe esse negócio de Salvador. De alguém que nos proporcionou salvação e com o qual devamos ter compromisso. Tenhamos cuidado. Que Deus nos ajude. Para concluirmos, nós podemos ver nessa lição de hoje a questão da nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, que é uma forma de expressar o panteísmo, de querer pregar que todas as coisas são Deus e que Deus está em todas as coisas. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Para fecharmos, estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos, os que têm pouco conhecimento, e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Deus continue te abençoando. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Cada um de vocês deixem o like, deixem o seu comentário, para que mais pessoas possam assistir e juntos continuarmos aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, sobre a Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando a todos. Continue orando por nós. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.